Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero te convidar nessa noite, aleluia, para abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo de número 11. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, no seu versículo de número 26, na sua parte B. Glórias a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 26, na sua parte B apenas. Nós vamos ler e atentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Amém. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler novamente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos acerca da identidade do cristão. Aleluia. A palavra identidade no dicionário vai dizer que é um conjunto de características próprias de um indivíduo. Aleluia. Então, irmão, o que forma, aleluia, nossa identidade é um conjunto de características que é encontrado simplesmente em você, que é encontrado simplesmente em mim. Mas o que o Senhor vem nos falar nessa noite, aleluia, é que aqueles homens, que não eram poucos, foram chamados de cristãos. E por que chamaram aqueles homens de cristão? Porque em tudo eles se pareciam com Cristo. O comportamento, a maneira de andar, a maneira de falar, a empatia, o amor, a seriedade, a fidelidade. E quando eu comecei, aleluia, a buscar do Senhor o que vinha a ser a característica, louvado e engrandecido, o Senhor me levou ali no livro de Gálatas, capítulo de número 5, no seu versículo 22, que vai nos falar, aleluia, acerca de frutos do Espírito Santo. E nós sabemos, aleluia, que os frutos é o caráter do crente. A Bíblia vai ser muito direta quando ela diz que se a árvore que não der fruto, ela é arrancada e é lançada no fogo. Eu aprendo com isso, irmão, que todos nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. Por que eu falo digno de arrependimento? Porque outrora, aleluia, nós mentíamos. E uma vez que nós passamos a conhecer Jesus, eu com o arrependimento da época que eu era um mentiroso, eu passo agora a gerar frutos de verdade. Outrora, aleluia, eu era um enganador. Então agora que eu conhecia Jesus, louvado e engrandecido, eu passo a dar um fruto, aleluia, da honestidade, porque eu tenho um arrependimento do período que eu enganava. Eu nessa manhã, quando meditava nesta palavra, o Senhor me fez lembrar muitas coisas na minha vida. Aleluia. E uma delas, irmão, louvado e engrandecido, é que eu era um ladrão. Aleluia. Palavra forte essa, né? Eu era um ladrão de mistura das marmitas dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes eu vejo o pastor Evaldo tão magrinho e falo, meu Deus, quantas misturas que eu levei da marmita dele. E eu me lembro que ele chegava ali à noite e falava, mãe, só tinha um buraco lá de onde tinha uma linguiça, só tinha um buraco onde tinha um frango. Aleluia, glórias a Deus. Porque naquele tempo, irmão, eu me achava, eu me sentia como criança injustiçado. Dos irmãos mais velhos comerem um pedaço maior de mistura. Aleluia. Então ali no meio da madrugada nós levantávamos, abria a geladeira, abria a marmita dos meninos e dava uma dentada, aleluia, naquela mistura. Mas conforme foi passando o tempo e nós passando a conhecer Jesus, nós passamos a ter a mudança de comportamento.
Aleluia, glórias a Deus. Quantas das vezes, irmão, aleluia, nós ainda como meninos na fé, nós queremos ter os privilégios daqueles que já se encontram com uma experiência com Deus. Queremos muitas das vezes arrancar, aleluia, aquilo que os nossos irmãos têm. Eu ainda como criança queria um pedaço daquela mistura e às vezes nós, aleluia, como novos na fé, nós não entendemos o porquê Deus usa tantos alguns irmãos. E nós queremos aquilo que eles têm, mas nós não temos noção do preço que eles pagam. Por que eu venho fazer esse paralelo, louvado e engrandecido? Porque aqueles meninos, eles saíam de manhã de casa para ir trabalhar, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, e passavam um dia inteiro na rua, trabalhando, longe da mãe, longe do pai, onde eles poderiam fazer apenas uma alimentação no dia. Então era justo que eles tivessem uma marmita mais recheada, um pedaço de mistura mais recheado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas ali a minha meninice carnal, eu não conseguia entender essas coisas. Mas conforme nós fomos crescendo, conforme nós fomos começando a ir para o mercado de trabalho, nós começamos a entender o porquê que aqueles meninos tinham aquele privilégio. Então, irmão, o que eu quero dizer nessa noite, louvado e engrandecido, é que se nós não tivermos as características de Cristo, nós não poderemos ter a identidade de cristãos. E lá em Gálatas, louvado e engrandecido, capítulo de número 5, versículo 22, começa, aleluia, essa característica diretamente dizendo sobre o fruto do amor. Irmão, se você quer ser cristão, você tem que amar. Pastor, mas como que eu vou amar aqueles que estão falando mal de mim? Como que eu vou amar aqueles que me traíram? Como que eu vou amar aqueles que caluniam contra a minha vida? Como que eu vou amar essas pessoas? Um dia eu também me questionei com Deus acerca desse amor, amai os vossos inimigos, que foi a pior situação de amor que eu pude encontrar. Eu questionei o Senhor, como, Senhor, que eu vou amar os meus inimigos? Como que eu vou amar aqueles que me perseguem, aqueles que falam mal de mim pelas costas, aqueles que me traem? E o Senhor mandou eu ir à essência da palavra amor, a qual essa palavra ela significa querer fazer o bem. Eu entendi, irmão, que a característica de Cristo não é um amor de coração sentimental, não. Mas é um amor de razão. Um amor de você fazer uma escolha todos os dias na sua vida, de fazer o bem para alguém. Essa característica de amor, irmão, aleluia, é você, mesmo em meio às dificuldades, dobrar o teu joelho e orar por alguém. Mesmo em meio às suas lutas, você procurar tratar bem alguém. Essa é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Porque, irmão, aleluia, nós temos que levar o evangelho, louvado e engrandecido. A Bíblia fala que a toda criatura, sabe o que é isso? Você não escolher para quem que você vai falar do amor de Cristo. E quando você vai até alguém e fala, Jesus te ama, isso é um ato de amor. É você escolher o bem para aquela pessoa. Então, meu irmão, aleluia, quando nós passamos a amar com inteligência, nós escolhendo a cada dia fazer o bem, nós estamos iniciando uma identidade de Cristo em nossas vidas. A característica de escolher fazer o bem para alguém. A Bíblia Sagrada ela vai continuar nos dizendo sobre essa característica, o caráter do crente. Aleluia. A alegria. E antigamente, na minha meninice, eu achava, louvado e engrandecido, que qualidade de crente, a cara de crente espiritual, é aquela cara amarrada. Eu já não sou bonito de afeição, louvado e engrandecido, imagine ainda com uma cara amarrada. É difícil, né, irmão? Louvado e engrandecido. E conforme nós vamos aprendendo com o Senhor, a
Bíblia vai dizer que um coração alegre formosura o rosto. E a tristeza, até a tristeza na presença do Senhor, ela tem que saltar de alegria. Sabe o que é isso, irmão? Eu e você como cristão, nós temos que ter alegria no Senhor. Você sabia que um sorriso abre portas, irmão? Você já tentou desejar bom dia para alguém com a cara amarrada? Bom dia. Eu falo, só se for para você, para mim não está sendo. Mas é diferente quando você fala bom dia e mostra o sorriso. Glórias a Deus. Até a sogra começou a dar risada aqui, pra você ter uma base. Porque o sorriso, irmão, ele contagia. E o sorriso espiritual, aleluia, ele transborda, louvado, engrandecido, aonde você está, querido. Então não é possível nós sermos cristãos, aleluia, e não ter a característica de Cristo da alegria. É necessário sim nós sermos sérios nas coisas, mas é necessário também nós termos alegria nas coisas. Cara amarrado, irmão, não é condição de cristão, não é qualidade espiritual não, irmão, pelo contrário. Cara amarrada, ela afasta as pessoas de nós. Já tentou andar com pessoa que só murmura? Você já tentou andar com pessoa que só vive maldizendo? Como o pastor, muitas das vezes, ele faz a menção daquele desenho do Lip e do Hard. Aleluia, uma hiena que tem uma característica de só viver rindo. A hiena é ó vida, ó dó, e só reclama. É possível, irmão, você andar com um cristão que se diz servo de Deus e ser um reclamão, o tempo todo reclamando, murmurando, reclamando, cara amarrada. Então, querida, a identidade de Cristo passa também pela alegria. Como que aquela multidão seguiria Jesus se ele fosse um homem de cara amarrada? Aleluia. A Bíblia diz, louvado e engrandecido em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que uma outra característica, aleluia, da identidade de Cristo é a paz. Irmão, aleluia, nós não podemos aceitar, aleluia, nós sermos as pessoas que geram confusão em tudo. Todo tipo de confusão nós estamos lá puxando camisa, dando porrada, falando palavrão. É necessário, irmão, aleluia, que nós vamos ter uma palavra de consolo, uma palavra de conciliação, uma palavra de perdão, uma palavra de esperança. Não é possível nós andarmos com um cristão que ele fica simplesmente enviando cólera para os irmãos. Cólera, ele vem a ser ira, o tempo todo irado. Não pisa no meu pé. Eu bato mesmo, eu falo palavrão mesmo. Eu espanco mesmo, hein, querido? Como você quer ser reconhecido como cristão se você não gera paz? As discussões, as brigas têm que chegar até nós e têm que acabar, irmão. Quando você vê um casal discutindo, não é você ir lá pegar um pelo colarinho, não, irmão, é você ter uma palavra de mansidão. É você ter uma palavra de misericórdia. Quantas pessoas aí, cristãos, estão aí aconselhando pessoas de separar, aconselhando pessoas de bater, aconselhando pessoas de trair. Quantos cristãos estão agindo dessa forma? Não há paz nele, vive uma vida conturbada. Fica preocupado com o dia do amanhã. Deixa eu te trazer uma palavra, irmão. Cada dia já tem o seu próprio mal. Então não adianta você começar a sofrer hoje com a preocupação das contas do mês que vem. Não, irmão. Um dia eu estive assim. Iniciava o mês, eu fazia a lista, aleluia, das minhas dívidas do mês inteiro. De tudo. E quando eu olhava a soma daquela lista, eu ficava sofrendo, porque o meu salário não era possível cobrir. E eu tinha pressão alta, eu tinha sangramento pelo nariz, eu não tinha paz. Até o dia que eu fui dobrar o joelho e falei, Senhor, olha a situação.
Como que eu vou fechar o meu mês desse jeito? Estou começando o mês e as minhas dívidas são maiores. E Deus falou, se você tem um dinheiro de hoje, da conta de hoje, você vai lá e paga a conta de hoje. Sabe como isso aconteceu na minha vida, irmão? Fechava o mês e as minhas contas estavam em dia. Porque Deus, ele provia as minhas necessidades. Em cumprimento da palavra, busque o reino do céu e a sua justiça em primeiro plano. E vem a palavra profética, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então no dia primeiro eu tinha o dinheiro da conta de luz, eu ia lá e pagava a luz. Depois entrava o dinheiro da água, eu pagava a água. Depois entrava o dinheiro da compra, eu pagava a compra. Quando fechava o mês, a minha conta estava paga. Mas acabou esse negócio de fazer a lista do mês inteiro de dívida. Acabou. Não fazia mais. Eu passei a ter paz, a paz de Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero lançar uma palavra profética na tua vida nessa noite, irmão. Você que anda preocupado aí com as suas contas. Oh, Ramande canta. Perdendo o sono, louvado e engrandecido. Você é servo do Senhor. E nessa noite eu profetizo o fruto da paz no teu coração. Aleluia. Receba esta palavra em o nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado e engrandecido, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que uma característica do cristão também é a paciência. Lá em Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ei, irmão, aleluia, ter paciência é nós não sofrermos com antecipação. É entender que a Bíblia diz ali em Eclesiastes, louvado e engrandecido, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, irmão, se Deus ele prometeu, aleluia, uma porta de emprego, tenha paciência, ore ao Senhor, faça o seu currículo sim, entregue, envie os seus currículos sim, mas não sofra. Porque a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Se Deus falou que vai preparar e arrumar o teu casamento, irmão, tenha paciência, mas continue orando, continue vigiando, continue jejuando. Mas não sofra, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. O fruto da paciência, irmão, ele vem, aleluia, junto da tribulação. A tribulação gera. E dentro desse gera paciência. Então é necessário, irmão, que nós venhamos aprender a respirar 2 vezes. O cristão não pode ser aquele bate-pronto. Falou, eu já falo B, C, D. Não, irmão, você é crente. Você é cristão. Deus ele te deu um espírito, aleluia, de mansidão. Então, creia em Deus. Creia também nos seus profetas. E saiba que Deus ele tem pelejado as nossas guerras. A característica que vai gerar a identidade de Cristo, irmão, também ela passa sobre a longanimidade. O que é isso? Nós sermos longos. É você saber, irmão, que tem um tempo para as coisas acontecerem. Sabe quando você fala, olha, eu quero que você faça isso. Não é você dar um passo para trás e já voltar, eu quero pronto. Não, irmão, é você saber aguardar. Por que eu te digo isso? Eu não sei aquilo que você tem orado ao Senhor. De repente você tem pedido para o Senhor, transforma a minha esposa. Senhor, transforma o meu marido. Senhor, transforma ali a minha área de trabalho. Irmão, seja longânimo. Existe uma diferença entre a cura e o milagre. O milagre é algo instantâneo, rápido. Mas a cura há um processo de transformação. E quando nós somos longânimos é que nós estamos nesse processo de cura. Aleluia. Nem tudo é para todos, irmão. Às vezes nós falamos, não, mas por que fulano de tal já tem isso, já tem aquilo, já tem aquilo, já tem aquilo. Será que se nós já tivéssemos aquilo rapidamente, nós saberíamos cuidar? Aleluia. Eu não tenho um carro. Glória a Deus.
E eu tenho um cunhado, louvado e engrandecido, que ele tem um carro e ele é muito zeloso, muito cuidadoso acerca do veículo. E às vezes ele me chama a atenção e fala, seu Euclides, você tem que aprender a mexer essas coisas, tem que aprender a fazer essas coisas. Então quando eu paro, eu falo, Senhor, por que o Senhor não me deu um carro? Porque tem um monte de coisa que eu não sei fazer, irmão, que eu não sei cuidar. Aleluia. Então é necessário, irmão, que eu venha aprender a ter essa longanimidade. E a cada dia, conforme ele vai falando as coisas, eu vou prestando atenção. Ele sempre fala, olha, toda vez que você pega o carro, tem que olhar que você tem água lá pro motor. É algo que eu já tenho aprendido. Entrar no carro já está olhando lá, opa, tem água. Então, conforme vai passando o tempo, quando a tua bênção chegar, meu irmão, você está preparado, aleluia, para saber utilizar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Dentro dessa longanimidade, irmão, também há o fruto da benignidade. Sabe o que é aquilo? Aquilo que não faz mal. Ser benigno é aquilo que não faz mal. Você consegue entrar e sair de uma conversa, irmão, sem fazer mal para os outros? Você consegue entrar e sair de uma casa sem fazer mal para casa? O fruto da benignidade, irmão, é nós estarmos em lugares e nós não levarmos o mal para aquele lugar, irmão. Pelo contrário, levarmos o bem. As pessoas têm tido a alegria de te receber na sua casa, na casa delas. As pessoas têm tido a alegria de te convidar para estar com você nos lugares. Às vezes nós reclamamos, ninguém me convida para lugar nenhum. Mas por quê, irmão? Porque às vezes nós somos a mal companhia. Às vezes nós somos aquela pessoa que só fala bobagem. Então, conforme o tempo, irmão, nós vamos tendo que aprender que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai. Eu sei que Deus está falando com pessoas nessa noite, da mesma forma que está falando comigo. Então aprenda a ser uma pessoa benigna, irmão, uma pessoa que não leva mal, uma pessoa que não faz mal, uma pessoa que tem amor, que tenha zelo, que tenha cuidado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Também, irmão, a característica, louvado e engrandecido, que fala ali em Gálatas acerca dos frutos, é o fruto da bondade. O que é bondade, irmão? É você poder fazer aquilo que está ao teu alcance. Deus não se agrada, irmão, aleluia, do sacrifício de tolo, como nós falamos. Deus não se agrada que você não tenha as coisas e dê aos outros. Isso não é bondade. Isso é falta de sabedoria. Mas o que é a bondade? Você ter condições de ajudar alguém a fazer, irmão. Como diz aquele ditado, onde come dois, come três. Glórias a Deus. Você ter um coração solidário. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem coisa, irmão, que realmente não dá para nós fazermos e nós não podemos sofrer com isso. Nós temos que passar a dobrar o joelho e orar, interceder. Mas quando nós temos condições de ajudar alguém, por exemplo, Deus ele preparou o alimento na tua casa. E passa uma pessoa na rua precisando de um prato de comida, irmão, e você tem condições de dar aquele prato de comida. Por que não fazer? A Bíblia diz que quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Palavra de Deus. Às vezes uma pessoa chega falando bobagem, furiosa, falando um monte de besteira. E você, como conhecedor da palavra, muitas das vezes nós nos calamos, irmão. A Bíblia diz que se nós podemos fazer o bem e não fizermos, nós pecamos. Por esses dias, louvado e engrandecido, encontrei alguns jovens, a qual sempre encontro, sempre em situações complicadas. E muitas das vezes eu passava direto e o Senhor falou comigo grandiosamente no último culto. Em uma certa ocasião desci ao mercado e quando eu voltei encontrei aqueles jovens, pela manhã, ali enrolando um cigarro ali que não agrada a Deus. E eu estava passando direto, o Senhor me fez lembrar daquela mensagem que eu ouvi na quarta-feira. E eu voltei e falei com aqueles jovens, pela misericórdia. Falei, jovens, eu trabalho com a casa de recuperação, a qual eu tenho mais de 40 homens ali que falam que iniciaram dessa forma.
e tiveram a sua família destruída, tiveram um monte de uma clínica de recuperação. E aquele jovem, não quero ser chato, mas eu quero que vocês possam ter hoje a opção da escolha de falar ou não. E um daqueles jovens falou: eu estou querendo parar. Eu falei: querido, se você quer parar e não está encontrando força, pede para Deus, que Deus ele é poderoso para te fortalecer para largar isso. Mas sabe aquilo que me deu mais alegria, irmão? Que quando nós terminamos de falar, ele simplesmente colocou aquele negócio no bolso, ele não acendeu. Se eu tivesse passado direto, irmão, quando eu chegasse ao meu destino, eu já ia ver aquelas fumaças subindo. Que eu quero te dizer, irmão, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo. Então, como característica de Cristo, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Aleluia. Dentro disso, irmão engrandecido, também a característica da fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, da convicção daquilo que se espera. Ei, amado de Deus, você tem crido, aleluia, nas promessas do Senhor, que o Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir? Então pare de sofrer, amado. Creia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que as coisas vão acontecer, mas comece a ver pelo olho da fé. O marido outrora fumava, agora está parando de fumar. Outrora falava palavrão, agora dentro de casa não fala mais palavrão. Outrora chegava tarde, agora está chegando mais cedo. Irmão, às vezes não está do jeito que eu e que você quer. Mas entenda que pela tua fé Deus está trabalhando. Deus está fazendo, Deus está agindo. Dentro dessa característica também, irmão, aleluia, tem mais duas que eu quero atentar aos irmãos. A mansidão. Fruto da mansidão, irmão. Nós não podemos ser pessoas que vivem irritando. Como diz, não pode falar um A que você já está brigando, já está xingando, já está gritando. Ei, irmão, você é cristão. Então nós temos que nos policiar. Qual a maneira que nós estamos falando, qual a maneira que nós estamos nos comportando. Aí vem uma palavra diretamente para mim também. Qual a maneira que eu tenho falado com a minha esposa? Qual a maneira que eu tenho falado com o meu filho? Às vezes, irmão, o espelho da nossa vida é o outro. Porque às vezes por nós mesmos a gente fala: eu não sou ignorante, eu não grito, eu não faço. Mas nós estamos dispostos a ouvir as pessoas a falarem o que nós somos? Como nós temos nos comportado? Nós estamos dispostos a ouvir quem nós somos realmente? Como cristão, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ter o bom testemunho de quem está dentro e com os irmãos de fora. Então, muitas das vezes nós temos louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus, que ouvir, procurar, aleluia, aprender com o que as pessoas estão falando a nosso respeito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, sermos mansos. Será que as pessoas têm coragem de falar para nós o que nós somos? Mas por falta de coragem delas? Ou pela falta de mansidão em mim? Então nós temos que aprender a ouvir, louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Nós temos que procurar, aleluia, ouvir, e ouvir com alegria. E aqui, irmão, para encerrarmos essa característica que aqueles homens foram identificados como cristãos, a palavra fala sobre a temperança. Nós aprendemos que o sal, a Bíblia fala que eu e você somos sal da terra. E nós aprendemos que o sal ele não foi feito para salgar. O sal ele foi feito para potencializar sabores. Aleluia. Eu gosto muito de comer salada de chuchu. Mas se não tiver sal, o chuchu não tem graça. Aleluia, glória a Deus. Gosto também de batata frita. Mas se não tiver o sal na batata frita, quem consegue comer? Porque simplesmente você não consegue sentir o sabor. Então o sal ele é um tempero que potencializa sabores. E como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser temperados, irmãos. Sabermos falar.
sabermos motivar, sabermos calar, sabermos ouvir, louvado e engrandecido. Uma coisa que eu sempre falo, irmão, eu não suportaria se a igreja que eu faço parte tivesse lá 50 Euclides. Exatamente Euclides, não suportaria. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que nós somos muitos membros. E nós precisamos uns dos outros. E quando nós agimos assim, com amor, com zelo, louvado e engrandecido, esse tempero espiritual nos envolve. E Deus, ele potencializa o dom, o chamado de cada um. O que seria da minha vida se não tivesse o diácono Paulo para me receber na igreja? O que seria da minha vida se não tivesse o sorriso da irmã diaconisa Miriam, aleluia, durante os cultos ali comigo? O que seria da minha vida se não tivesse os dons ali dos músicos da casa do Senhor, um que toca violão, outro que toca contrabaixo, outros que tocam bateria? O que seria da minha vida se não tivesse um pastor Donizete e um pastor Evaldo? O que seria da minha vida se não tivesse uma mansidão de uma irmã Eunice, a mansidão de uma irmã Maria, conselheira? O que seria da minha vida, louvado e engrandecido, se não tivesse as crianças da casa do Senhor para correr, para pular, para brincar, para cantar, quando nós menos esperamos? O que seria da minha vida se eu fosse viver isolado, sozinho? Então, irmão, Deus, ele coloca uma porção de saus para potencializar os dons na sua vida. O chamado no teu ministério, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Um fala um pouco mais alto, outro fala um pouco mais baixo, outro escuta mais, outro fala mais, outro ora mais, outro lê mais a Bíblia, mas fazemos parte do mesmo corpo. E aí vem o detalhe dessa ministração, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, queira ser identificado, irmão, como um membro do corpo. Que as pessoas olhem para mim, olhem para você e vejam frutos, caráter de cristão, atitude de cristão. Pessoas ousadas para falar o não para o pecado. Pessoas ousadas e corajosas ao ponto de saber ouvir. Corajosas ao ponto de saber perdoar. Corajosas ao ponto de escolher amar.